Finalmente, Donald Trump tomou posse como presidente americano. E qual será o efeito Trump no mercado cripto? Quais serão os reais efeitos, impactos que essa nova administração deve trazer para o mercado, impactos positivos e negativos ao longo desses próximos 4 anos? E principalmente, existe alguma cripto que pode acabar se beneficiando após a posse do Donald Trump com as próximas ações que ele vai fazer? E a meme coin do Trump. Vou falar disso também, vou falar a minha opinião sobre esse lançamento dessa meme coin e se eu acho que vale a pena ou não investir nesse negócio aí. Para quem não me conhece, eu sou Gabriel Birles, analista de cripto desde 2018. Esse meu canal é novo, então confere se você não está inscrito aí, porque a gente está investindo bastante. Vocês devem ter percebido que a imagem está tudo diferente aqui. A gente está investindo bastante para trazer cada vez mais conteúdos muito legais para vocês. Bom, pessoal, agora que todo mundo já conferiu aí embaixo se está inscrito no canal ou não, bora falar um pouquinho sobre os focos de Donald Trump e principalmente os seus focos para o mercado cripto, que é o que nos interessa aqui. De uma forma bem ampla, quais serão os focos, quais provavelmente serão os focos de Donald Trump ao longo dos próximos 4 anos? Pelo menos o que ele vem verbalizando, que é o que ele vai focar como presidente. Um grande resumo envolve tarifas econômicas, uma guerra tarifária muito grande para fortalecer principalmente a economia e a hegemonia americana no comércio internacional, deportação de imigrantes ilegais, uma pauta desde Trump 1.0, desde o primeiro governo de Trump, né? Trump 2.0 não deve ser diferente, vocês devem lembrar da construção do muro lá na fronteira com o México, acabar com a agenda woke nada mais é do que pautas LGBTQIA+, e essas brigas de pautas de gênero, corte de impostos e também corte de custos junto com o Trump, que vai, junto com o Elon Musk, que vai assumir um cargo relevante um cargo de uma diretoria de eficiência dentro do governo americano para tentar reduzir o gasto do governo americano e aumentar a sua arrecadação. Beleza, essa é uma visão geral do governo Trump que envolve principalmente fortalecimento da economia e da hegemonia americana, beleza? Mas quando a gente entra para o possível efeito Trump dentro do mercado cripto, e, cara, aqui eu já quero destacar que o mercado cripto, sim, ele depende de política. O Bitcoin, ele é apolítico, mas o mercado, do ponto de vista de valorização de preço, ele depende, sim, de política. Infelizmente, Trump é um dos motores para a valorização de preço de cripto, do Bitcoin, das altcoins no curto prazo. Um movimento especulativo, obviamente, mas é muito difícil a gente falar que o Bitcoin, o mercado cripto não depende de política quando o Bitcoin saiu de $50 mil para $110 mil após a vitória do Trump. Claramente existe uma correlação e existe uma correlação muito forte entre esses dois eventos. Por que essa correlação? Porque o mercado todo precifica que a administração Trump, ao contrário do que foi a administração Biden, vai ser muito positiva para a cripto. Aqui, o meu trabalho nesse vídeo vai ser destacar o que o Trump deve fazer voltado para o mercado cripto. Eu esperei lançar esse vídeo depois da posse do Trump para ter um pouquinho mais de certeza do que ele de fato iria fazer, beleza? E aqui a gente vai tentar dissecar os possíveis impactos e quais criptos devem se beneficiar com isso. Em linhas gerais, quais são esses efeitos práticos no mercado? A gente tem a possível reserva estratégica de Bitcoin e altcoins, apoio para empresas cripto, para o desenvolvimento de empresas criptos nos Estados Unidos, benefícios energéticos para mineração, afrouxamento regulatório, vou falar bastante sobre isso, e aprovação de novos ETFs. Por fim, a gente tem também possíveis especulações de altcoins na empresa do Donald Trump. Empresa do Donald Trump comprando algumas altcoins. Isso pode ter algum impacto no mercado também. Vamos falar sobre cada um desses efeitos, quais criptos podem se beneficiar e a minha visão sobre cada um deles, o que isso pode causar no mercado como um todo. Eu queria começar as pautas já puxando uma discussão que apareceu muito ao longo dessas primeiras 24 horas de governo. Saiu um burburinho, inclusive o mercado como um todo corrigiu depois do discurso de inauguração do Trump, ele não ter citado o Bitcoin, não ter falado sobre cripto. Gente, a gente ainda não chegou nesse patamar de importância, tá? A gente ainda não é tão importante assim a ponto do presidente dos Estados Unidos falar sobre Bitcoin, falar sobre cripto no seu discurso inaugural. Isso não significa que as coisas, as ações do governo relacionadas ao mercado cripto não vão acontecer. Existem diversas ações, diversos planos que estão engatilhados relacionados ao mercado cripto e eu, Gabriel, acredito que existe uma probabilidade relevante de que essas ações sejam executadas, de que coisas positivas aconteçam em relação ao mercado cripto. Eu não vejo
cripto e Trump apenas como uma pauta, apenas como um discurso eleitoral, apenas algo que o Trump usou para se eleger e que ele vai esquecer completamente ao longo dos próximos 4 anos. Espero não estar errado, espero não estar enganado. Dito isso, existem várias fontes confiáveis que vêm mostrando como Donald Trump, e quando eu digo Donald Trump, lê-se a nova administração, irão observar o mercado cripto como uma prioridade. Nesse caso, a própria Bloomberg, ela diz que o mercado cripto deve ser uma prioridade nacional em termos de importância para Donald Trump. E um dos principais temas aqui que mais vem sendo discutidos é a questão da reserva estratégica de Bitcoin. Aqui, o Donald Trump ele vem destacando há bastante tempo que é sim algo que está no radar dele. Embora eu acredite muito improvável que aconteça, eu acredito que a probabilidade é menor de 50%, inclusive em casas de aposta, essa aposta de que vai ou não acontecer uma reserva do governo americano de Bitcoins, em caso de aposta, eles apostam de menos de 50% de probabilidade. Ou seja, o mercado como um todo precifica que tem mais chance de não acontecer do que de acontecer. Caso aconteça, isso aqui é muito impactante para o mercado como um todo. O plano que foi divulgado para a imprensa, o projeto desenhado pelos membros da administração Trump, é um plano para comprar 1 milhão de bitcoins ao longo dos próximos 4 anos. É uma quantia extremamente relevante e esse impacto de uma nação, a maior nação do mundo, a maior potência do mundo, comprar com dinheiro público bitcoins, muito provavelmente vai fazer com que vários outros países do G7, G8, G20 façam o mesmo movimento. Então a gente pode ter essa força compradora de nações em torno do mercado cripto e trazer um efeito marketing, propaganda muito grande para o mercado. Isso daqui é um impacto sem precedentes e que é muito difícil precificar caso aconteça, porém o mercado está precificando que não vai acontecer. É muito importante já citar isso de cara. Só que uma discussão que apareceu muito ao longo das últimas semanas e que chamou muito a minha atenção é sobre o Trump estar receptivo à ideia dessa reserva governamental incluir algumas altcoins, cara. E quem falou isso, quem reportou isso, não foi o Zé da Esquina, foi o New York Post. New York Post não é o jornalzinho da esquina, tá, gente? Nessa reportagem, eles falam que o Trump estaria receptivo à ideia do governo americano comprar criptos, comprar altcoins que são baseadas nos Estados Unidos. Aqui a gente está falando de Solana e Ripple, principalmente são as empresas, as altcoins dadas como exemplo, porque elas possuem empresas. Ripple é a XRP, tá? XRP possui a Ripple por trás, Solana possui a Solana Labs, ambas empresas situadas nos Estados Unidos. Então, o movimento do Trump de você quer ser uma cripto situada nos Estados Unidos, saia da Ásia, vem para os Estados Unidos, o governo americano compra a sua moedinha. Essa sinalização que o Donald Trump estaria dando. Assim, as coisas estão bem malucas nas últimas semanas. Eu considero que isso daqui é improvável que aconteça, mas ainda assim, de olho nessas criptos, que são criptos baseadas nos Estados Unidos, elas podem ter um apoio diferente do governo americano. E essa questão do apoio do Donald Trump ao desenvolvimento do mercado cripto em território americano entra um pouquinho nos próximos efeitos, que estão relacionados a o Trump, justamente, o governo americano, apoiar empresas de cripto, apoiar o desenvolvimento de empresas de cripto nos Estados Unidos e benefícios energéticos para a mineração, principalmente isenção de impostos da energia consumida pela mineração. Por quê? Porque o Trump quer trazer empresas do mercado cripto para perto de si. E esse ponto específico eu realmente vejo como uma jogada de mestre do Trump, porque ele observa para empresas de inovação, e isso vem sendo um pilar do seu discurso, do ponto de vista de os Estados Unidos voltará a ser um espaço de inovação muito grande. Ele olha para empresas de tecnologia e ele diz, aqui eu quero que essas tecnologias se desenvolvam aqui dentro. De fato, os Estados Unidos ele vem perdendo muito essa hegemonia global para a China, principalmente no desenvolvimento de tecnologias muito importantes. Hoje, a principal tecnologia do mundo, que é a tecnologia de microprocessador, a base de infraestrutura para a gente ter o desenvolvimento de inteligência artificial, quem ganha, quem está na liderança disso é o Oriente, principalmente China, Taiwan e por aí vai. Os Estados Unidos ele perdeu muito market share nessa indústria ao longo da última década. Então, a forma do governo Trump olhar para o mercado cripto é uma forma de que, olha,
blockchain, cripto como um todo, isso aqui é um campo de inovação gigantesco, pode ser muito grande, eu quero que os Estados Unidos seja o polo de cripto e não o Oriente, que é como vem se desenhando até agora. E aqui eu separei um recorte de uma entrevista recente do Trump em que ele fala justamente sobre isso. Vamos ouvir aqui que é bem interessante esse take. Petroleum reserve like for crypto? Yeah, I think so. We're going to do something great with crypto because we don't want China or anybody else, not just China, but others are embracing it and we want to be the head. We're going to be ahead of AI. We're going to be way ahead of AI and we've got to produce tremendous amounts of electricity. You know that. O que o Donald Trump fala aqui é justamente isso. A gente quer estar à frente de cripto porque a gente não quer que a China nem ninguém tome a liderança dentro desse mercado. E a partir daí a gente entra no que talvez seja o tópico mais importante desse vídeo, a questão regulatória. Porque a questão regulatória envolve a meme coin do Trump, envolve a aprovação de novos ETFs, envolve muita coisa. Não é novidade para ninguém que ao longo dos últimos 4 anos os Estados Unidos vem sendo um campo de batalha contra o mercado cripto. Gary Gensler e a SEC, que é a grande agência regulatória de mercados financeiros nos Estados Unidos, vem agindo de uma forma muito contra, muito anti-cripto. A nossa visão, a nossa esperança para o governo atual é de que a regulação desenvolvida em torno do mercado cripto, ela seja muito mais permissiva, ela seja muito mais voltada para desenvolver a indústria, ajudar a indústria cripto, do que capar a indústria cripto. E esse ponto é o ponto que mais pode impactar positivamente o mercado, mais ainda do que uma possível reserva estratégica de bitcoins, beleza? E a graça de produzir conteúdo em cripto é que eu tinha começado a gravar esse vídeo e durante o vídeo saiu uma notícia, saiu um release da SEC falando sobre a operação cripto 2.0. Acabou de sair, faz 5 minutos, eu ainda não li e eu vou ler ao vivo para vocês, porque acabou de sair essa notícia sobre uma task force, né, uma força-tarefa liderada pelo novo comissionário da SEC, o comissionário Pierce, que é um comissionário crypto-friendly da SEC, voltada para o mercado cripto e estabelecer um framework regulatório mais claro. Isso acabou de sair, tá, gente? Menos de 24 horas após a posse do Trump e após a nova administração da SEC. E nesse release eles falam, hoje a SEC, agindo junto com seu chairman Mark Oyeda, lançam uma força-tarefa cripto dedicada para o desenvolvimento de uma regulação clara e compreensiva para ativos digitais. O Commissioner Hester Pierce, que é um cara bem pró-cripto, tá? Esse cara, ele entende do mercado e gosta de cripto, vai liderar essa força-tarefa. Richard Gabbard, Senior Advisor, não sei o que, citam o nome aqui das pessoas. Desenhado por um staff talentoso dentro da agência, essa força-tarefa vai colaborar com o comissionário, com o time do comissionário, to set the SEC, para colocar a SEC, a agência regulatória, em um caminho sensível, um caminho regulatório sensível que respeita os limites da lei. Isso é muito importante. A SEC ela foi processada ao longo do último ano por extrapolar os limites da lei para tentar fechar empresas de cripto. Então, processar empresas cripto além da lei, além do que estava estabelecido dentro do mandato da SEC. Realmente, assim, um abuso de poder absurdo. A SEC foi processada, os processos ainda estão rolando, o Gary Gensler pode sofrer retaliações muito grandes, apesar de não ser ainda não ser mais o presidente da SEC. Eles dizem aqui sobre clareza regulatória, eles cutucam assim eles cutucam a administração anterior. Claridade em torno de quem pode registrar e praticar soluções for those seeking to register. Então eles falam que basicamente, cara, os últimos processos eles foram bem elusivos, pouco claros, o resultado foi uma confusão em torno do que é legal, o que cria um ambiente hostil para inovação e um ambiente conducive, né? Um ambiente aberto para fraude. A SEC pode fazer melhor, a SEC can do better, a SEC pode ser melhor em relação à regulação do mercado cripto. Isso acabou de sair 10 minutos atrás, eu já tinha começado a gravar esse vídeo, apareceu a notificação aqui no meu celular. Isso daqui era o que todo mundo estava esperando, o que todo mundo especulava que iria acontecer e o que todo mundo está esperando, inclusive como que o Bitcoin reagiu. Estava 103 mil dólares, pulou para 107 mil dólares aqui, deu uma reagidinha boa. Esse framework regulatório, essa postura da SEC, era o que o mercado todo estava esperando, é o que eu acredito que mais pode ter impactos positivos dentro do mercado cripto. E, inclusive, já entrando em os possíveis impactos que tudo isso vai ter no mercado, vamos falar um pouquinho sobre esses impactos e um pouquinho sobre essa tal dessa meme coin do Trump, porque
foi bem esquisito, tá? O primeiro impacto óbvio dessa regulação é um impacto mais intangível dos investidores, grandes bancos, se sentirem mais propícios, mais incentivados a investir e a distribuir produtos de cripto. Então, uma grande corretora, um grande banco nos Estados Unidos, um JP Morgan, um Morgan Stanley da vida, vou oferecer produtos de cripto aqui, porque agora esse mercado ele é muito bem regulado. Um incentivo maior a desenvolvedores e empresas se desenvolverem nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos a gente tem infraestrutura financeira, investimentos, bancos onde você pode pegar financiamento e tudo mais. Então, esse impacto de você conseguir desenvolver uma empresa cripto dentro dos Estados Unidos sem ter grandes preocupações, isso expande o tamanho que esse mercado pode chegar. Óbvio, isso é um impacto um pouquinho mais intangível. Vamos tentar falar de impacto de curto prazo e o que a gente pode ver no mercado ao longo desse próximo ano. De cara, a gente já vê para esse dado aqui que são os pedidos de ETFs de cripto ao longo do último ano. E, cara, a gente teve uma explosão. Foram mais de 20, 30 ETFs pedidos ao longo dessa última semana. Uma visualização de que agora, você vai poder lançar ETF de qualquer coisa aqui nos Estados Unidos. Então, a gente tem um número gigantesco. Eu acredito que os ETFs que mais têm chance de serem aprovados no primeiro semestre são os ETFs de Solana. São os ETFs de Solana e XRP, tá bom? Justamente por serem empresas baseadas nos Estados Unidos. Mas a gente já tem outros pedidos de ETFs. Litecoin, HBAR e, cara, eu acho que são as principais aqui, né? A grande maioria dos ETFs estão voltados para Solana. Cara, muito ETF de Solana foi pedido. E mais recentemente, o mais bizarro de tudo, ETF de memecoin. 3 pedidos, ETF da memecoin Trump, memecoin Bonk e memecoin Doge. E aqui eu até prefiro fazer uma pausa para falar um pouco sobre o impacto disso, tá? Gabriel, vou sair comprando Solana, XRP, Doge, Trump, etc. Calma. O ETF, ele é uma porta de investimento. Agora, investidores comuns, sua mãe, sua avó, óbvio, sua mãe e sua avó não moram nos Estados Unidos, mas caso elas morassem, imagino que não moram, né? Mas caso elas morassem, elas poderiam, pelo aplicativo de investimento, pelo seu aplicativo de banco, ou pelo seu gerente, pelo seu assessor de investimento lá, comprar essas criptos, sem ter que abrir conta na Binance, sem ter que abrir conta em alguma corretora. O ETF nada mais é do que um veículo de investimento, por onde usuários comuns agora podem comprar cripto de forma segura e regulada. Ter ETF de altcoins é muito bom para o mercado como um todo, porque você abre uma nova porta para a entrada de investidores para essas criptos em específico. A gente viu o impacto que os ETFs de Bitcoin tiveram e eles podem sim ter impactos parecidos em termos de atenção, em termos de valorização de preço para essas criptos que podem ter os seus ETFs aprovados ao longo desse próximo ano. Muito provável que aconteça. E agora a gente já entra em outra questão, que é uma questão que envolve essa situação regulatória, que chamou e muito a atenção de todo o mercado ao longo desses últimos dias. O lançamento da memecoin pelo presidente dos Estados Unidos. E aqui a gente vai ter que analisar esse evento sobre alguns pontos de vista, tá? O primeiro é o impacto de curto prazo que isso teve dentro do mercado. Cara, o presidente da maior nação do mundo, talvez a pessoa mais importante do mundo, lançou uma memecoin. De cara é difícil de acreditar, mas nada disso importa. Ela bateu 10, 20, 30, 40 bilhões de capitalização de mercado em poucas horas, se tornou a memecoin a bater esse valor que cresceu, que teve o seu crescimento mais rápido na história do mercado cripto. Em termos comparativos, o Bitcoin demorou para atingir 10 bi de capitalização de mercado cerca de 7 anos, tá? Então ela atingiu em menos de 7 horas o que o Bitcoin demorou mais de 7 anos para atingir. E no curto prazo ela obliterou, ela acabou com as altcoins, porque esse dinheiro ele não veio de fora do mercado, porque essa memecoin ela não tinha sido listada ainda, agora já foi listada, mas ela não tinha sido listada em corretoras. Então, esse dinheiro, essa capitalização de mercado que foi de 0 a 30, 40 bilhões de dólares em poucas horas, foi dinheiro que sugou, que saiu de outras altcoins. Então, o movimento que a gente viu no mercado foi todo o dinheiro vazar das altcoins, as altcoins desmoronarem e a memecoin do Trump ter esse crescimento estratosférico. E não bastasse essa bagunça, no dia seguinte, aqui eu acho que foi uma cagada, tá? A esposa do Trump, a primeira-dama, lançou também a sua memecoin. E aí a memecoin do Trump caiu e o dinheiro foi para a memecoin da sua esposa em um efeito escadinha aí. Doideira. Aqui eu não quero entrar em juízo de valor e entrar em discussão política. Eu só quero falar sobre os possíveis impactos que isso daqui pode ter no mercado cripto. A forma como o Donald Trump lançou e a Melania, não sei pronunciar o nome dela, lançaram essas memecoins foi a forma mais golpista que existe no mercado cripto.
Foi um lançamento de madrugada por uma conta no Twitter, sem documentação nenhuma em relação a cripto. É uma pura meme coin, sem utilidade nenhuma e com uma concentração gigantesca em poucas carteiras. Um modus operandi de qualquer golpe que existe no mercado cripto. Se não fosse o presidente, se fosse qualquer outra pessoa lançando, eu falaria, é um golpe, porque é um padrão dos golpes feitos em cripto. Isso é legal? Cara, poderia ser feito diferente. Se tivesse sido feito de forma diferente, seria melhor para o mercado. Mas eu não quero seguir essa linha de que boa parte do mercado está seguindo, de que, meu Deus, o Trump descredibilizou o mercado cripto como um todo. A gente precisa ver o que a SEC vai desenvolver em termos de regulação ao longo dos próximos anos. Mas isso daqui me dá uma sinalização muito clara de que se isso pode, se o presidente pode lançar uma meme coin desse jeito que ele lançou, vai poder tudo. E a regulação, ao longo desses próximos 4 anos, ela tende a ser muito permissiva. Em outras palavras, a festa tá liberada, meu amigo. Gabriel, o que você quer dizer com a festa tá liberada? Cara, especulação de meme coin, especulação de altcoin, influenciador, político lançando meme coin, vai ter de tudo. Vai ter de tudo. E vai abrir um espaço para uma bolha especulativa gigantesca em cripto e em algumas altcoins específicas que tiverem alguma relação com o governo, alguma coisa do tipo. Ao mesmo tempo, vai sair muita fraude, muita coisa errada, porque se você tem uma regulação restritiva, pouca coisa pode ser feita. Se você tem uma regulação permissiva, tudo pode ser feito, inclusive fraude. Então, a gente tem um espaço meio caótico pela frente dentro do mercado. Gabriel, isso vai ser bom ou vai ser ruim? Vamos acompanhar, vamos entender o que tem para acontecer ao longo desses próximos anos. E principalmente, na prática, como é que vai ser essa regulação aí, essa operação Cripto 2.0 feita pela SEC. E também é o que a gente se propõe como investidor. Quais criptos podem se beneficiar ao longo desses próximos anos aí, seja no curto prazo, seja no longo prazo. Eu vou citar alguns conjuntos de cripto, mas eu estou deixando bem claro aqui que eu não estou comprando nenhuma cripto unicamente por conta do Trump. Vou comprar essa cripto aqui porque vai sair ETF. Eu compro cripto que eu acredito que tem uma tese interessante e que vai continuar crescendo. Beleza, pessoal? Mas existem sim algumas criptos que possuem alguma correlação e que podem surfar essa nova era criptopolítica aí que está por vir. Eu consegui analisar e separar aqui 5 categorias: criptos aprovadas em novos ETFs, meme coins do Trump e companhia, produtos indiretamente relacionados ao Trump, criptos institucionais e criptos compradas pela WFL1, World Financial Liberty Institution, a instituição da liberdade financeira mundial, que é a instituição do Trump que está comprando altcoins. Vamos falar sobre cada uma dessas categorias, começando pelas criptos aprovadas nos novos ETFs. Quais criptos são essas? E que podem acabar surfando aí essa possível aprovação de um ETF. A gente tem aí 2 criptos que estão muito claras, já falei sobre isso no vídeo, Solana e XRP, que a maior parte dos pedidos de novos ETFs estão em torno dessas criptos. A gente tem as meme coins, acabou de sair, algumas horas atrás, pedido de ETF de meme coin de Trump, Bonk e Doge, se eu não me engano. E a gente tem a possibilidade também de novas criptos top 20 market cap terem pedidos feitos. O que eu quero dizer com isso, Gabriel? Criptos que já são grandes o suficiente. Chainlink, Aave, talvez, Sui, Avax, esse tipo de cripto que já é um pouquinho mais antiga, já tem um corpo maior, já tem, muito provavelmente, ele vai dar preferência para criptos que possuem um desenvolvimento feito nos Estados Unidos, pode acabar aparecendo pedidos de ETFs dessas criptos. Segunda categoria, e dói meu coração falar sobre isso, meme coins, cara. O Trump ele pode criar uma bolha no cenário de meme coins absurdo, tá? É difícil até ler isso, tentar analisar isso, mas qual que é a minha visão em relação a isso? Tá? Eu venho recebendo muitas dúvidas em relação a vale comprar ou não a meme do Trump. E, cara, é uma loteria. É muito difícil prever o que vai acontecer com a meme coin do Trump e com as outras meme coins, a Doge, por exemplo, Shiba, essas meme coins grandes. O que vai acontecer com elas daqui pra frente? Só que, olhando pra meme coin do Trump em específico, tem 2 caminhos claros daqui pra frente. Ele pode simplesmente esquecer disso e nunca mais citar essa meme coin pro resto da sua vida. E ela vai sangrando, ou fica estagnada, ou vive de pump and dump, esse tipo de coisa. Ou ele pode olhar e falar, cara, isso aqui é uma máquina de fazer dinheiro. O que eu posso ganhar de dinheiro com essa meme coin é absurdo. E como a gente já viu que o cenário regulatório não está muito restritivo, pode ser que ele
chute o balde e fale, eu vou sair especulando essa meme coin o tempo todo. Ele cria usabilidade para a meme coin dele, ele cria um ecossistema de atenção para a meme coin Trump. E aí a gente está falando disso aqui, poder se tornar a maior meme coin do mercado. Aqui a gente está falando de buscar hoje o patamar de capitalização da maior meme coin do mercado, cerca de 50 bilhões de dólares. Não vejo uma tese de investimento que me atraia a comprar Trump. Hoje uma meme que vale entre 7 a 8, né? Tá muito volátil, entre 7 e 8 bilhões, assumir esse risco para fazer talvez um 5x. Não é algo que me apetece, mas se você quiser comprar, cara, pode ser que aconteça muita coisa em torno dessa meme coin ao longo desses próximos 4 anos aí. E por fim, o que a gente tem aqui? A gente tem as criptos institucionais e relacionadas ao Trump. Essas criptos em específico, eu acredito que elas têm um pouquinho mais de lógica para surfarem esse movimento de institucionalização, esse movimento político que pode acontecer ao longo desses próximos meses. E aqui eu citei Solana, Ethereum, Chainlink, Ethena e Aave. Por que eu citei essas 5 criptos? Primeiro motivo aqui é que essas criptos elas possuem uma vibe mais institucionalizada e possuem alguma relação em termos de produto, em termos de proximidade com o próprio Donald Trump ou o novo governo. A gente está falando da Solana, a gente viu o que aconteceu com a Solana nos últimos dias, nas últimas horas, bateu all-time high, depois da meme coin do Trump ser lançada na rede da Solana. Ethereum, porque, cara, Ethereum é uma blockchain extremamente institucionalizada. Chainlink, por ser uma empresa desenvolvida nos Estados Unidos e ter uma proximidade com o institucional muito grande. Ethena tem parcerias com a empresa do Trump, World Financial Liberty Institution, e Aave também é uma cripto que pode aparecer ETF, e ela também tem produtos institucionalizados de uma proximidade muito grande com Donald Trump. Gabriel, o que você quer dizer com proximidade com Donald Trump? Cara, eu quero dizer que literalmente a empresa do Trump acabou comprando, tendo no seu portfólio essas criptos que eu citei. Então, Link, Aave, eles compraram mais, montaram mais posições no dia da inauguração. E quando a gente olha aqui o portfólio da World Financial Liberty, né, que é a empresa do Donald Trump, a gente está falando aqui de, 50% do portfólio em Ether, Aave, Link, 2% em Ethena também. Então, cara, são empresas que são criptos que acabam tendo essa relação direta com o presidente americano. Mas aqui eu quero deixar algo bem claro, tá? Eu não acho que faz sentido sair comprando essas criptos puramente porque a empresa do Trump comprou. Você precisa ter uma tese. Você precisa ter uma tese nessas criptos, você precisa olhar e falar, cara, eu acho que ela tem um produto que faz sentido e que pode surfar essa tendência de institucionalização. Pode ser que com o governo Trump um produto especificamente cresça e que as métricas, geração de receita, usuários dessa cripto cresçam também. Comprar uma cripto unicamente porque, cara, o Trump falou dela, alguma coisa do tipo, acho que é algo muito curto prazista. Eu estaria olhando para algo mais de longo prazo, porque eu acho muito perigoso você tomar uma decisão apenas com base nisso. O Trump comprou, eu vou comprar também. Dito tudo isso que a gente viu aqui, a gente chega num cenário de que muito provavelmente os impactos, o efeito Trump no mercado cripto ao longo dos próximos anos vai ser positivo. Principalmente por conta do efeito regulatório, da mudança regulatória. Isso vai afetar a indústria cripto como um todo. A gente ainda não consegue mensurar os reais impactos disso, principalmente no preço. Agora, se a gente se desafia a olhar para criptos que possuem características que podem se beneficiar dos próximos passos do Trump e da administração cripto, eu estaria olhando para criptos que possuem maior probabilidade de ter aprovação de ETFs e que possuem essas características de serem baseadas nos Estados Unidos, já possuírem um certo tamanho e terem algum tipo de produto institucional. Aproximação com empresas, aproximação com a empresa do Trump, desenvolvimento de produtos voltados para a indústria e para empresas americanas e para o mercado financeiro. Essas criptos elas podem sim sentir impactos diretos do que podem ser os próximos passos do mercado cripto e de Donald Trump. E por fim, a gente tem as meme coins, né? Meme coin do Trump, meme coin de fulano de tal, etc. Aí é cassino, aí é loteria por sua conta e risco. Perfeito, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem aqui embaixo o que vocês acham disso tudo, regulação, meme coin do Trump. Vocês acham que vale a pena comprar? Se vocês estão felizes com tudo isso que saiu ao longo dos últimos dias, ou se vocês acham que é too much, que o Trump está descredibilizando o mercado cripto. Tem bastante coisa para a gente discutir. Lembre-se, claro, de se inscrever aqui no canal para continuar acompanhando as análises e eu te encontro no próximo vídeo.